Oi, pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem. Vamos começar mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos fazer exercícios envolvendo semelhança de triângulos e o teorema de Tales. Primeira questão, nós temos esse esquema. Nós temos aqui esse quadrado dividido em algumas partes, ou A, em que os lados estão divididos em algumas partes, como A e B. Aqui também A e B, A e B, A e B. E essa outra situação aqui, que se você observar, ó, aqui tem um ângulo reto. Aqui, ó, esses pontos formam um triângulo retângulo. E aplicando Pitágoras, nós temos que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Observando as figuras, marque a alternativa correta. C ao quadrado é igual a B ao quadrado. Não. B ao quadrado é 4AB. Esse aqui é igual a esse é igual a esse, ou esse é igual a esse, ó. Só com a pequena observação que nós fizemos aqui no início da questão, a gente já encontrou qual é a alternativa correta, a letra D. A questão 2 diz: os parques eólicos marítimos apresentam vantagens em relação aos parques eólicos terrestres, pois neles não há problema com o impacto sonoro e o desgaste das turbinas é menor devido à menor turbulência do vento. Nas instalações dos parques eólicos marítimos é preciso calcular sua distância até o continente, a fim de instalar os cabos condutores de eletricidade. Observe o esquema que representa um parque eólico no ponto A, uma instalação elétrica no ponto B, no continente, e os pontos auxiliares C, D e E, para o cálculo da distância do parque eólico até a instalação elétrica do continente. No esquema, temos que o ponto A é o parque eólico marítimo, o ponto B, instalação elétrica do continente, e o ponto C é um ponto auxiliar pertencente ao segmento AB. O ponto D é um ponto auxiliar pertencente ao segmento AE. O ponto E é um ponto auxiliar. A medida do segmento CD é 150 metros de C até D aqui. 150 metros. BC, 100 metros. De B até C, 100. De B até E, 200. De B até E, 200. C e D são paralelos entre si. Assim sendo, é correto afirmar que a distância do parque eólico marítimo até a estação elétrica do continente é em metros. Precisamos da medida de AB. Queremos saber a medida de A, o segmento AB. Temos que daqui para cá é 100, vamos dizer que daqui para cá seja x e vamos encontrar x. Podemos fazer semelhança de triângulo. Nós temos que o triângulo AB é esse daqui, ABE, ele é semelhante ao triângulo ACD. Então, temos que x, a proporção, né, de x e 150, esses dois lados aqui, são proporcionais com, ó, temos que AC e CD são proporcionais com AB e BE. Ficamos então com x e 150, e AB é x mais 100, sobre 200. Resolvendo aqui, ficamos com 200x igual a 150x mais, esse passa para cá, tá positivo, vem negativo. 50x igual a 15.000. O 50 que está multiplicando vai passar dividindo. Encontramos x igual a 300. Assim, AB, que é igual a AC mais BC, vai ser x mais 100. Então, 300 mais 100. O segmento AB igual a 400 metros. Então, essa é a distância aí do parque eólico até a instalação elétrica. Letra D.
Questão 3 diz: para melhorar a qualidade do solo, aumentando a produtividade do milho e da soja em uma fazenda, é feito rodízio entre essas culturas e a área destinada ao pasto. Com essa finalidade, a área produtiva da fazenda foi dividida em três partes. Considere que A, B, C e D estão alinhados, A, G, F e E também estão alinhados. Os segmentos AH, BG, CD, DE são 2 a 2 paralelos entre si. AB é igual a 500 metros, 500. BC, 600. CD, 700. E de A até E, H até E, 1980. De H até o E, 1980 metros. Nessas condições, a medida do segmento GF é em metros. Então, GF vamos chamar de X. Podemos fazer o teorema de tais, ó, X e 600, X e 600, né, proporcionais a o total deste lado, que é 1980, com o total deste lado, somando 500 mais 600 mais 700, que dá esses 600 que está dividindo, pode passar multiplicando. Simplificando aqui esses zeros, ó. Aí 6 vezes 100 vezes 1980 dá este valor, dividido por 18 dá 660. Então, o segmento GF mede 660 metros. Aqui, letra B. Uma loja que vende rodas e pneus para automóveis resolveu fazer uma promoção. Para divulgá-la, o funcionário da loja montou com 6 pneus iguais de raio de medida X centímetros um desenho conforme aparece na figura 1. Uma placa retangular de altura H com a palavra promoção será desenhada ao lado da imagem dos pneus de forma que ela ocupe exatamente a altura do desenho. Adotando no cálculo final a raiz de 3 igual a 1,7, a altura H em centímetros é igual a. Então, veja só, precisamos dessa altura aqui. Mas analisando só esse trecho, podemos fazer o seguinte, ó. Ligar centro com centro dessas circunferências aqui, desses círculos, e formar um triângulo, ó. Se encontrarmos a altura do triângulo, podemos encontrar essa altura aqui que vai ficar a placa, porque seria somar essa altura do triângulo, mais esse trecho aqui e esse trecho aqui, para ter a altura total. Então, observando apenas o triângulo, o que é que nós temos? Veja só, se o raio é x, então esse trechinho é x, aqui é x, aqui é x e aqui é x. Total, 4x. Da mesma forma do outro lado, da mesma forma aqui, ó, x, aí x e x, 4x. Queremos a altura desse triângulo. Podemos formar, por exemplo, um triângulo retângulo aqui. Aqui ficaria a altura do triângulo. E aqui a metade, para formar um triângulo retângulo, perceba, é x e x. Então, seria 2x. Fazendo Pitágoras aqui no esquema que eu fiz na figura 1, temos 4x ao quadrado igual a h ao quadrado mais 2x ao quadrado, né? Vamos mudar para não misturar com aquele h ali, vou colocar um h maiúsculo, só para ficar diferente. Aqui ó, fica 16x ao quadrado
aqui 4x ao quadrado, passando para o outro membro. 12x ao quadrado. Isolando h, fica a raiz de 12 vezes x ao quadrado. 12 não tem raiz quadrada, mas perceba que o 12 é 4 vezes 3. Então, este x ao quadrado aqui sai, o x, a raiz de 4 é 2, fica só raiz de 3 aí. Usando raiz de 3 como aproximadamente 1,7, a altura do triângulo, 2 vezes 1,7 dá 3,4, vezes o valor do x. Então, observe que a altura da placa é esse trechinho aqui, que é x, a altura do triângulo, que deu 3,4x, e esse outro trechinho aqui, que é x também. Então, 2x mais 3,4x. Então, a altura da placa, 5,4x. Letra D. Na figura a seguir, o segmento BC é paralelo ao segmento ED. Se AD é igual a 70, DE é igual a 45, BC é igual a 108, determine a medida do segmento AC. Temos aqui, gente, dois triângulos semelhantes. Ó, o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC. Por quê? Porque eles apresentam os mesmos ângulos internos, os três. Por isso dizemos que eles são semelhantes, ó. Esses três ângulos aqui são os mesmos desses três ângulos aqui. Temos esse igual a esse e este igual a esse. Então, vamos fazer semelhança de triângulos. Temos que os segmentos AD e DE é igual, são proporcionais ao segmento AC com BC. Então, veja só, AD com DE temos 70 e 45. AC nós não temos e BC é 108. Isolando aqui o AC, esse 108 que está dividindo passa multiplicando. Temos que 70 vezes 108. 7.560. Dividido por 45, vai dar 168 centímetros. Então, dá a letra B. Com base em conhecimentos de geometria plana, assinale o que for correto. Quaisquer dois triângulos que possuem a mesma área são congruentes? Não, nós podemos ter dois triângulos com a mesma área, mas apresentando as medidas dos lados diferentes. Então, falsa. Quaisquer dois triângulos congruentes possuem a mesma área? Sim, verdadeiro. Dois triângulos que apresentarem os lados com as mesmas medidas, né? Dois triângulos cujos lados são semelhantes ao outro, semelhantes não, tem a mesma medida do outro triângulo, eles vão ter a mesma área. Quaisquer dois triângulos semelhantes são congruentes? Não, nós vimos que existem triângulos semelhantes, mas com medidas diferentes. Tipo, tem esse triângulo aqui tem as medidas que são o dobro dessa, eles são semelhantes, né? Lembre que o que é que faz dois triângulos serem semelhantes? Apresentarem os mesmos ângulos internos e as medidas dos lados serem proporcionais. Então, falsa a 4. A 8 diz quaisquer dois triângulos congruentes são semelhantes? Sim. Dois triângulos congruentes são dois triângulos cujas medidas dos lados são iguais. Então, eles são semelhantes, sempre serão semelhantes, dois triângulos congruentes.
Porque se eles apresentam as medidas dos lados iguais, os ângulos internos também são iguais. Dois triângulos ABCDEF. Creio que em ambas as afirmações aí, fazer triângulos para desenhar, fazer algum esquema que representa a questão para você analisar sempre ajuda. ABC, D, E, F. Se os triângulos ABC e DEF são tais que o comprimento de AB é igual ao comprimento de DE, AB é igual a DE, o comprimento de BC é igual a EF, BC é igual a EF, e o ângulo interno ABC, ou seja, esse daqui, é congruente com o ângulo interno DEF, esse daqui. Então, os segmentos AC e DF possuem o mesmo comprimento verdadeiro. Esse é o caso de semelhança lado, ângulo, lado. Se esse ângulo é igual e os lados que formam ele são semelhantes, são iguais, né? No caso aí, esses dois aqui são congruentes, então conclui-se que esse outro lado também é. Então, verdadeiro. A soma aí, o 2 com o 8 e o 16 vai dar 26. Na figura, os pontos M e N pertencem respectivamente aos lados A, B e AC do triângulo ABC, e BC é paralelo a MN. Determine, né, no perímetro do triângulo ABC. Vamos lá. Então, veja, o triângulo AMN é semelhante ao triângulo ABC por conta desses ângulos aqui, ó, que são iguais. Então, vamos fazer proporção, né, ou aplicar o teorema de Tales ou os casos de semelhança para os lados. Então, temos que esse lado e esse lado são proporcionais a este lado com este lado. O lado AB, no caso, somando aí x menos 2 e 3x menos 6, ó, x e 3x dá 4x, menos 6 menos 2 dá menos 8. Então, 4x menos 8 com este lado aqui, 2x mais 4. Resolvendo aqui o produto do meio, né, igual ao produto dos extremos, ficamos com, ó, x vezes 2x, 2x ao quadrado, x vezes 4, 4x, menos 2 vezes menos 2x, menos 4x, menos 2 vezes 4, menos 8. Aqui, x vezes 4x, 4x ao quadrado, x vezes menos 8, menos 8x, menos 1 vezes 4x, menos 4x, menos 1 vezes menos 8, mais 8. Ficamos aqui no primeiro membro, esse vai embora com esse, ficamos com esses termos. Este com este, 12x. Vou passar esses dois termos para o próximo membro, para o outro membro. Ficamos com 2x ao quadrado, menos 12x mais 16. Ficamos com a equação de segundo grau, vou simplificá-la para facilitar ainda mais os cálculos. Se eu dividir todo mundo por 2, ficamos com x ao quadrado, 6x mais 8 igual a zero. Fazendo Bhaskara, né, a fórmula resolutiva, encontramos aqui, ó, b ao quadrado, que é o menos 6 ao quadrado, vai dar 36. 4 vezes o valor do A vezes o valor do C vai dar 32. Encontramos delta igual a 4.
X igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. O B é menos 6, então vai ficar 6. Mais ou menos a raiz de 4 é 2. 2 vezes A é 2. X1, 6 menos 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. 6 mais 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. Se usarmos como solução o x igual a 2, aqui vai ficar 2 menos 2, que dá 0. Aqui também dá 0. Então, vamos descartar essa daqui. Agora, se usarmos x igual a 4, vai dar certo. Então, observe, se x é igual a 4, aqui então mede 2, aqui mede 4, aqui mede 2, aqui, ó, 3 vezes 4 dá 12, 12 menos 6 dá 6. Aqui, 2 vezes 4 dá 8, 8 mais 4 dá 12. Fica faltando apenas este lado aqui para encontrar. Então, fazendo aí, fizemos semelhança de triângulos, né? Com relação a ângulo, ângulo, ângulo. 3 ângulos congruentes. Os 3 ângulos internos congruentes. Vamos fazer o teorema de Tales. Ó. Esses dois segmentos daqui são proporcionais aos dois segmentos daqui. Então, 2 e 6, mesma proporção, né? E de 4 com y. Esse trecho com esse com esse. Produto do meu pelos extremos, ficamos com 2 e y igual a 6 vezes 4, 24. Passa o 2, está multiplicando, passa dividindo, encontramos y igual a 12. Então, se aqui vale 12, quem seria o perímetro? A soma de todos os lados. Então, esse lado, né? O lado AB, o lado BC e o lado AC. O lado AB é 2 com 6, dá 8. O lado BC é 12. E o lado AC, soma 4 com 12, dá 16. 8 com 12 dá 20, 20 mais 16, 36. Então, o perímetro do triângulo ABC é 36. Assinala aí a letra A. E aqui, vamos lá, a próxima questão. Nós temos uma passarela construída em uma BR no Pará. Tem um vão livre de comprimento 4L, como mostrado aí. A sustentação da passarela é feita a partir de 3 cabos de aço presos em uma coluna à esquerda a uma altura D da passarela. Esta coluna, por sua vez, é presa por um cabo de aço preso a um ponto na mesma altura da passarela e a uma distância L da passarela, conforme representa a figura a seguir. Supondo que L é igual a 9 metros, D igual a 12 metros, o comprimento total dos 4 cabos de aço utilizados é, ou seja, esse cabo, esse e esse. Então, precisamos dessas distâncias aqui, ó. Então, veja, esse cabo são do mesmo tamanho, estão à mesma distância. Eu vou chamar aqui de cabo 1. Esse aqui, cabo 2, e esse aqui, cabo 3. Observe que em todos os casos nós podemos aproximar a situação para um triângulo retângulo e utilizar o teorema de Pitágoras. Então vamos ver. Nessa primeira situação nós temos cabo 1 ao quadrado, ó, igual a L ao quadrado mais D ao quadrado. No caso, L é 9, então 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado, que vai dar 225. Então, C1 ao quadrado igual a 225. Passa o ao quadrado como raiz quadrada e encontramos C1, cabo 1, igual a 15 metros. Então, esse aqui é 15, aqui também 15. Então, vamos encontrar C2. Para encontrar C2, o triângulo retângulo agora é esse daqui, em que nós temos D e L mais L. Então, veja só, C2 ao quadrado é igual a 2L ao quadrado e D ao quadrado. O L é 9, 2 vezes 9 é 18, então 18 ao quadrado mais 12 ao quadrado.
Vamos ficar com 324 mais 12 ao quadrado, 144. 144 mais 324 dá 400. Então, ficamos com C2 ao quadrado e 460, é igual a 468. Então, A ao quadrado passa a raiz quadrada. Entretanto, 468 não tem raiz quadrada. Então, nós vamos ter que fatorar para simplificar isso aí, ó. Então, veja só, dá por 2, que dá 234. Dá por 2 novamente, que dá 117. Não dá por 2, mas veja que é divisível por 3. Dá 39. Dá por 3 novamente, que dá 13. 13 só dá por 13, que dá 1. Então, aqui dentro, 468. Ficamos com 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 13. Esse aqui pode sair, esse aqui pode sair. Só o 13 que não pode. Aí 2 vezes 3, 6. Ficamos com 6 raiz de 13. E o cabo 3. O cabo 3, estamos, né? O terceiro tamanho do cabo, esse daqui, ao quadrado é igual ao novo triângulo agora que a gente vai usar é esse e esse. Cujos catetos são esse e esse. São D e 3L. 3L ao quadrado mais D ao quadrado. O L é 9. 3 vezes 9 vai ficar 27 ao quadrado. O D é 12. 27 ao quadrado dá 729. 12 ao quadrado, 144. 144 mais 729 dá 873. Então, ficamos que o cabo 3 tem que ser igual a raiz quadrada de 873. Também não tem raiz quadrada, vamos precisar fatorar. Então, vamos fatorar 873. Não dá por 2, mas dá por 3, que dá 291. Dá por 3 novamente, que dá 97. 97 é número primo, só dá por ele mesmo, que dá 1. Então, lá dentro da raiz quadrada, nós vamos ficar com 3 ao quadrado vezes 97. Esse aqui pode sair, simplificando, então ficamos com 3 vezes a raiz de 97. Então, o C3 é igual a 3 raiz de 97. Então, calculando o total dos 4 cabos. É C1 mais C1, então vai ser 15 mais 15. 15 mais 15, mais C2, que é 6 vezes a raiz de 3. E o cabo 3, que é 3 vezes a raiz de 97. 15 mais 15 dá 30, então 30 mais 6 raiz de 13 e 3 raiz de 97. Tudo isso aqui em metros. Então, vamos observar aqui a letra D. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima aula.